Bem-vindos a mais um vídeo sobre histórias do Reddit. Não se esqueça de dar o like e se inscrever no canal, assim você me ajuda demais e não perde mais nenhum vídeo. A crescente ansiedade do meu marido em relação a ter filhos está me fazendo não querê-los de jeito nenhum. Casados há 3 anos, eu, 33, e meu marido, 38, éramos inicialmente neutros em relação ao tema de ter filhos, comigo inclinando mais para o não e ele achando a ideia interessante, mas não necessária para a felicidade. Ambos temos problemas de fertilidade, então parecia improvável que isso acontecesse, a menos que fizéssemos um grande esforço e passássemos por tratamentos médicos. 1 ano após o nosso casamento, tive um susto de gravidez que acabou sendo apenas um atraso menstrual causado por estresse, não uma gravidez real. No entanto, durante o tempo em que achei que poderia estar grávida, algo mudou em meu marido e ele ficou muito animado e achou que seria ótimo começarmos uma família. Quando minha menstruação veio, concordamos em não tentar, mas não evitar. Minha perspectiva era que, se um bebê conseguisse vir até nós, apesar dos nossos problemas de fertilidade, seria destino ou algo assim. Mas a ideia de tentar ativamente recorrer a tratamentos de fertilidade me parecia terrível, e nunca tive o desejo de ser mãe, estar grávida ou qualquer coisa relacionada a crianças em geral. Ao longo do último ano, meu marido se tornou cada vez mais obcecado com a ideia de ter filhos e acabou percebendo que se sentiria completamente insatisfeito e deprimido pelo resto da vida se isso não acontecesse. Meus sentimentos não mudaram nem um pouco, mas ficou claro que deveríamos tentar ter um filho, seja biológico ou através da adoção, ou seguir caminhos separados. Depois de muita conversa, cedi e concordei que parecia melhor ser uma pessoa idosa com uma família do que uma pessoa idosa sem filhos, e escolhi ficar com ele e tentar, com algumas condições que ele aceitou. Essas condições foram: não quero fazer fertilização in vitro ou qualquer coisa que envolva medicamentos ou hormônios, preciso que ele prometa começar a ajudar nas tarefas domésticas se tivermos um filho, atualmente, ele não faz absolutamente nada, e preciso que nossa vida com uma criança também me permita continuar minha carreira, que é minha fonte pessoal de alegria e realização. Concordamos que me darei o restante deste ano, 2023, para continuar construindo minha carreira e obter alguns certificados antes de começarmos coisas como inseminação intrauterina e procurar agências de adoção. Isso foi muito importante para mim, pois só recentemente cheguei a um ponto na vida em que certos aspectos da minha carreira são possíveis, melhores finanças permitindo empreendedorismo. A cada dia que passa, meu marido está cada vez mais preocupado que ainda não estamos tentando conceber. Ele quer garantir que tenhamos um filho de alguma forma antes que ele complete 40 anos, seja por gravidez ou adoção. Ele diz que o cronograma que estabelecemos, começando quando o ano virar, é o limite máximo do que ele se sente confortável e que ele está fazendo um enorme sacrifício, dando-me o restante deste ano antes de buscarmos a concepção. Ter um filho é tudo o que ele consegue pensar e ele se sente completamente obcecado com isso, com o sentimento piorando a cada dia. Algumas noites atrás, ele disse que assim que o novo ano chegar, ele quer que 100% do nosso tempo seja dedicado a tentar conceber, pesquisar coisas relacionadas a crianças, pesquisar agências de adoção, etc., e que não quer fazer nada divertido até eu engravidar ou adotarmos, porque não merecemos diversão até que tenhamos isso resolvido. Tínhamos alguns eventos planejados ao longo do próximo ano, que eu considerava ótimos para nosso relacionamento, por causa do tempo de conexão ao vínculo, e ele unilateralmente cancelou todos eles porque quer se concentrar na concepção. Eu disse a ele que a imagem que ele está pintando soa tão terrível e estressante que provavelmente tornará ainda mais difícil engravidar. Ele disse que não há outra escolha e que é assim que as coisas serão até termos um filho. Quase todas as nossas brigas são sobre esse único tópico agora, e é exaustivo. Ele me vê como egoísta por não querer começar imediatamente, fica chateado por eu ainda não estar na mesma página que ele. Recentemente, até começou a dizer coisas como: os objetivos que tenho, relacionados à minha carreira, são sem sentido e nada na vida importa, exceto ter uma criança e criá-la para ser uma boa pessoa. Meu trabalho é a minha maneira de retribuir à humanidade e me traz tanta realização, e ter isso chamado de sem sentido pelo meu parceiro foi muito doloroso. Antes de ele começar a aumentar a pressão para tudo isso, eu estava começando a me animar muito mais com a ideia e até estava sentindo algum entusiasmo. Agora, com ele sendo tão insistente, e tomando decisões sem me incluir no diálogo, como cancelar nossos planos para o próximo ano, eu só me sinto nauseada com tudo isso. Nenhum de nós quer se divorciar, e mesmo se quiséssemos, ele não tem tempo suficiente para encontrar outra pessoa e ter um filho dentro do prazo que ele está exigindo. Eu mencionei a terapia de casais e ele está aberto à ideia, mas com o objetivo de me convencer a mudar de ideia para que possamos começar mais cedo, em vez de ele tentar lidar com sua ansiedade em relação ao prazo de 40 anos.
Como encontramos uma maneira para ele se acalmar o suficiente para que eu possa reacender meu próprio entusiasmo e tornar essa uma jornada alegre, em vez de estressante e cheia de brigas? Edição: Uau, isso explodiu. Certamente não consegui responder a maioria dos comentários, mas li cada um deles e estou extremamente grata pelas contribuições e pelo tempo que todos dedicaram para me dar um feedback sobre a situação. Isso me fez pensar muito. Estou percebendo que isso tem menos a ver com a perspectiva de ter um filho e mais a ver com outros problemas no relacionamento que não foram abordados e que me deixam insegura diariamente. Sinto que realmente precisamos nos concentrar em ficarmos mais fortes e estarmos na mesma página como casal. Sem esse nível de segurança, não consigo sequer imaginar ter um filho. Isso é um grande obstáculo em todo esse processo, o que parece óbvio agora. Muitas pessoas apontaram com precisão que eu realmente não tenho desejo de ter um filho e estou tentando mudar meus sentimentos de forma que permita que meu marido e eu ainda tenhamos um futuro juntos. Sinto uma obrigação para com meu marido por coisas que ele fez para me ajudar ao longo do nosso relacionamento, especialmente financeiramente, e, como resultado, sinto que se um de nós precisa abrir mão de algo, deveria ser eu neste momento. Mas isso provavelmente não é verdade. Especialmente quando outra vida está em jogo. Acredito que talvez eu queira ter um filho no futuro, mas a situação atual da minha vida simplesmente não parece ter espaço para isso, então a pressão vinda do meu marido se traduz em uma sensação de apreensão em relação a tudo isso. O prazo dele parece uma sentença de morte para a qual estou marchando lentamente. Nada sobre o futuro parece emocionante ou alegre, apenas deprimente e estressante. Estou percebendo que precisamos recuar e focar em nosso relacionamento antes mesmo de discutir sobre ter um filho. Isso provavelmente não será o que meu marido quer ouvir, com certeza, e ele pode não estar disposto a fazer isso, pois ele acredita que as coisas estão bem como estão entre nós e que estou arrastando o pé em relação a ter um filho por teimosia ou por tentar controlá-lo. Então, tenho que me preparar para a possibilidade de que talvez não estejamos procurando o mesmo nível de estabilidade em um relacionamento. O próximo passo será procurar terapia de casais. Estou um pouco assustada porque isso pode revelar que realmente não somos compatíveis a longo prazo. Mas, obviamente, como as coisas estão agora, estão causando um estresse enorme, tenho ansiedade quase diariamente em relação a tudo isso, e meu relacionamento agora é a maior fonte de estresse na minha vida, então alguma coisa precisa mudar, de um jeito ou de outro. Vou postar uma atualização após irmos à terapia, ou qualquer outro próximo passo. Muito obrigada a todos novamente. Minha mãe me negligenciou e me abandonou por sua nova família, então decidi abandoná-la também. Pequeno histórico de mim mesmo, eu, 19, nasci quando minha mãe tinha 17 e meu pai 19 anos. Meu pai passou a maior parte da minha vida na prisão por acusações de drogas não violentas. Minha mãe se casou com meu padrasto quando eu tinha 10 anos. Só para esclarecer, minha mãe e meu pai nunca foram casados, eles namoraram e eventualmente se envolveram e tiveram a mim. Meus problemas com minha mãe começaram quando ela engravidou da minha irmã, e depois de tê-la, ela engravidou novamente e teve meu irmão. Eu me tornei como um fantasma, ela mal prestava atenção em mim. Ela me negligenciou emocionalmente e eu me senti indesejado em sua vida, eu não importava mais. Conforme eu cresci, continuei tentando falar com ela, mas ela sempre estava ocupada. Com o meu irmão e irmã, toda a atividade familiar que eles faziam juntos, ela sempre me excluía, era sempre meu padrasto, minha mãe e meus irmãos, exceto eu. Como se eu não fizesse parte da família. Foi assim que cheguei à conclusão de que minha mãe me odeia ou não gosta de mim. Como mencionei antes, tenho 2 irmãos mais novos, com 4 e 9 anos. Um dia, minha mãe entra no meu quarto toda arrumada e agitada, e eu pergunto se ela vai a algum lugar. Ela me diz que não, e eu volto a jogar no meu computador. Não demora mais de 15 minutos, eu ouço a porta da garagem se abrir e desço correndo as escadas pensando, o que diabos está acontecendo? E claro, minha mãe, padrasto, irmã e irmão estão todos arrumados e no carro, e eu fico parado do lado de fora me sentindo realmente desconfortável. O olhar que ela me deu quando entrou no carro me fez sentir que eu estava atrapalhando. Não houve nenhum desculpe, foi apenas um olhar de absoluto desgosto. Eu não choro facilmente, mas algo naquela situação realmente me afetou e voltei para dentro e chorei um pouco, mas depois superei. Não foi a primeira vez. Ela me manda uma mensagem 10 minutos depois dizendo que eles estão apenas indo para o parque. Eu não respondo porque sei que isso só me deixaria mais chateado. Avançando um pouco, eles voltam para casa e eu estava jantando quando minha irmã de 9 anos entra correndo depois da minha mãe, super animada, para me contar sobre tudo o que eles fizeram.
Eles não foram ao parque. Minha mãe mentiu para mim, dizendo que foram ao parque quando na verdade foram ao Dave & Buster's, também tomaram milkshakes e foram às compras. Eu estava visivelmente arrasado com isso e minha irmãzinha percebeu que eu tinha ficado chateado. Eu podia sentir que minha mãe estava prestes a começar a dar desculpas e fazer com que as circunstâncias fossem culpa minha. Então, para evitar que minha irmãzinha e meu irmão vissem isso, me retirei para meu quarto quietamente. É muito ruim. Tenho me esforçado muito para ser um bom filho, apesar do egoísmo da minha mãe e de como suas atitudes caóticas e egoístas me afetam, mas quando percebi que essa merda não é normal, comecei a questionar nosso relacionamento. Que tínhamos antes. Não vi nenhuma maneira segura de sair disso sem acabar nas ruas, quebrado, 19 anos, desempregado, a propósito, então me alistei no exército. Foi uma decisão impulsiva e ela ainda não sabe. Eu posso lidar com isso e é a primeira decisão que tomei de verdade. Não consigo descrever o quão animado estou para o treinamento básico em breve. Desculpem todos, eu só queria desabafar e compartilhar minha história. Edição: gostaria que as pessoas soubessem que não odeio meu irmão e irmã. Eu gosto deles, e eles também gostam de mim. Tenho boas lembranças de passar tempo com eles. Neste momento, eles são a única coisa que considero família e espero que eles entendam por que me afastei. Espero que quando eu voltar do exército, eles ainda me vejam como o irmão mais velho deles. Também gostaria que as pessoas soubessem que meus avós do lado da família da minha mãe já faleceram e meus avós do lado da família do meu pai também já faleceram. Minha avó faleceu 2 anos depois que nasci, e meu avô faleceu quando meu pai tinha 15 anos. Meu pai biológico é filho único deles, minha mãe tem apenas uma irmã e ela é casada com 3 filhos, os filhos dela têm idade parecida com a minha. E ela e o marido vivem de salário em salário, e eu não quero ser um fardo para eles, por isso nunca fui morar com eles. Eu, 28, cansei de consertar tudo pro marido, 32. Estamos casados há 9 anos. Basicamente, o problema é que meu marido é autista e eu sou empática, ou sensível, como ele diria. Ele tem uma tendência, admitidamente, terrível de dizer coisas extremamente insensíveis e, às vezes, cruéis comigo. Eu fico magoada e, em seguida, fico com raiva. Exemplos de algumas coisas dolorosas que ele disse repetidamente. Se é tão terrível, vamos simplesmente nos divorciar? Às vezes, honestamente, não sinto nada por você e acho cansativo fingir que me importo, porque você está transformando isso em um grande problema, e eu estou cansado das suas reclamações, não mudei, então não sei qual é o seu problema. Admito que sou sensível a certas coisas, especialmente quando ele menciona divórcio na conversa. Ele já falou isso várias vezes e, se eu não iniciar o diálogo, ele continua insistindo nisso. Assim que me acalmo e explico meu ponto de vista sem emoção ou qualquer coisa assim, ele está disposto a admitir que não deveria ter dito aquilo e que realmente não quer me deixar. O problema é que agora, toda vez que discordamos ou ele diz algo doloroso, eu fico cautelosa porque odeio quando ele simplesmente desiste e dá tudo por encerrado. Recentemente, tivemos muitas conversas e eu expressei que estou cansada de sempre ter que começar o processo de consertar as coisas. Cada vez mais, tenho me afastado e deixado pra lá. Ele expressou preocupação quando eu faço isso, porque para ele parece que estou desistindo do relacionamento. Eu admito a culpa aqui e realmente acredito que ele se acostumou comigo sendo a pessoa que conserta as coisas ao longo dos anos, então ele espera que eu inicie o processo de reconciliação. Eu vejo ele tentando, mas ele disse várias vezes que não sabe por onde começar. Eu fiz uma comparação com ele consertando nossos carros. Quando ele não sabe como consertá-los, ele pesquisa, assiste a vídeos e se educa sobre como deixar os carros em ordem novamente. Isso ficou um pouco mais longo do que eu esperava, então vou direto ao ponto. Acredito que, como tenho sido a pessoa que conserta as coisas por tanto tempo, aliado ao fato de eu estar em um programa intenso, estudante de enfermagem, estou simplesmente esgotada de ser a pessoa para reverter as situações. Ele argumenta que, embora estejamos casados há 9 anos, juntos há 10, só agora realmente estamos nos descobrindo, então ele merece mais paciência minha para se adaptar. Nossos primeiros anos foram quase um casamento, então concordo com ele nesse ponto, éramos jovens e apenas mergulhamos nas coisas. Eu acho que minha pergunta é, como posso ajudá-lo a aprender a se reconciliar após as discussões sem me sentir completamente esgotada e exasperada com isso? Atualização. Já se passaram alguns meses desde que eu postei sobre estar exausta com a falta de habilidade, ou vontade, do meu marido em se reconciliar após discussões ou dizer coisas cruéis e dolorosas. Apesar de um breve período de melhora, ele rapidamente voltou ao hábito do que eu considerava tendências abusivas. Logo após o meu post original, entrei para um grupo de apoio.
Algumas semanas depois, meu colega de trabalho, CW, entrou em nosso escritório compartilhado e me encontrou chorando na minha mesa, novamente. Eu sou amiga de CW há um tempo e sempre tomei cuidado para falar o mínimo possível sobre minha vida em casa, mas por algum motivo, naquele dia, eu desabei. Desabafei anos de sentimentos com ele e ele apenas sentou e ouviu. O fato de ele ser uma pessoa gentil me fez perceber o quão ruim eu tinha permitido que as coisas chegassem. A simplicidade da gentileza é estranha para mim. Pessoas perguntando como estou e realmente se importando é um conceito estranho no qual não confio. Eu me senti, e ainda me sinto, estúpida e patética. No último mês, senti que estava me distanciando drasticamente do meu marido. Ele ficou desconfiado, vasculhou meu celular e leu meu diário eletrônico. Ele ficou furioso ao ler que falei com CW sobre meus sentimentos, me acusou de traição e ameaçou o divórcio. Desta vez, eu apenas disse tudo bem. Então, acabou. Eu me mudei para o quarto de hóspedes. Alguns dos comentaristas originais duvidaram da desculpa que ele usou de ser autista, eles estavam certos. Algumas noites após eu me mudar para o quarto de hóspedes, ele entrou cambaleando, muito bêbado, e disse que estava me traindo. Eu nem me importo se é verdade. Assim que concordei com o divórcio, senti apenas alívio. Também me sinto culpada por me sentir aliviada, mas assim que concordei, percebi que as coisas dele não são mais problema meu. Fiz consultas regulares com um conselheiro de abuso na minha faculdade, que está me ajudando a lidar com as besteiras que me permiti passar. Culpo a mim mesma em grande parte por permitir o comportamento dele. Talvez se eu tivesse tentado mais comunicar no início do nosso casamento, poderíamos ter resolvido as coisas. Ou se eu não tivesse tanto medo das brigas e evitasse levantar questões, poderíamos ter superado. Não tenho certeza, mas isso não é realmente relevante agora. PS, comprei uma fechadura para a porta do meu quarto também. Percebi que falhei em mencionar algumas coisas sobre o motivo de eu estar ficando na casa. Temos uma filha de 9 anos e as crianças tornam as coisas um pouco mais complicadas. Estou em um programa de enfermagem intenso e trabalho apenas meio período como tutora. Ele trabalha à noite, então nossas interações são limitadas aos 2 dias de folga dele. Saio antes de ele chegar em casa e quando volto da escola, ele já saiu. Sei que seria melhor encontrar um lugar para ficar, mas os recursos nesta área são extremamente limitados. Minha faculdade está literalmente em um campo de milho. Também quero agradecer a todos pelo apoio, me senti tão sozinha nos últimos meses e ter estranhos sendo tão gentis significa muito para mim. Fomos casados por 10 anos, e um dos comentaristas fez a conta fácil. Sim, eu tinha 18 anos quando nos casamos, 17 anos quando nos conhecemos. Eu saí de um relacionamento fisicamente abusivo e ele foi tão gentil comigo. Novamente, a gentileza e o apoio significam mais para mim do que posso expressar. Estou determinada a ser uma pessoa mais forte e confiar em mim mesma novamente. Eu destruí toda a minha família por não ter ficado em silêncio. Eu tinha minhas dúvidas sobre postar minha história, quase não o fiz, mas senti que precisava desabafar e falar sobre isso. Eu provoquei 2 divórcios, levei minha avó para o hospital e meu avô para a prisão, fiz meu tio ficar falido e não me arrependo mais disso. Mas como isso aconteceu? Tenho 19 anos e tudo começou quando meu avô me estuprou quando eu tinha 13 anos. No começo fiquei em choque, negando que tivesse acontecido, quando aconteceu de novo, e de novo, e de novo. Depois da 5ª vez percebi que ele não parava, ia continuar fazendo, e tentei pedir ajuda. E isso piora tudo. Quando contei à minha avó, ela me deu um tapa na cara me chamando de mentirosa. Que eu nunca deveria chamar meu avô assim. Ela me acusou de estar tentando seduzi-lo. Que devo estar mentindo, porque ela poderia se casar com um traidor, mas não com um Com minha mãe foi pior. Ela não me deixou falar ou explicar nada. Em vez disso, ela me disse para ficar quieta e nunca mencionar isso a ninguém. Que essas questões devem ser mantidas em segredo, segredos de família que nunca devem vir à tona. Ela me disse que eu não sou ninguém para julgar meu avô e, em nome da nossa família, devo obedecer e não causar problemas a eles. E antes que eu pudesse sequer pensar em contar ao meu pai, ela me impediu, dizendo que se eu contasse ao meu pai, ele ficaria furioso e tentaria enfrentar meu avô, que é um homem forte, e ele o mataria, e ele seria inocente porque seria em legítima defesa, e tudo seria minha culpa. Se eu dissesse algo, estaria matando meu pai. Eu me senti tão sozinha, tão indefesa. Por anos, minha mãe e minha avó, e algum tempo depois, minha tia B, me culpavam, me faziam acreditar que era tudo minha culpa, que eu deveria ficar em silêncio, até que eu acabei comprando essa ideia, parei de lutar e aceitei tudo, que ele continuaria abusando de mim e ninguém diria nada. Até alguns meses atrás.
Minha mãe me mandou para aquela casa para ajudá-los, e quando cheguei lá, minha avó não estava lá, mas encontrei meu avô e minha prima. Ele a tinha sentada em seu colo, e eu claramente vi em seu rosto aquele olhar malévolo. O mesmo que vi quando ele estava abusando de mim. Eu ganhei coragem naquele momento, não podia deixar aquilo acontecer, ela tem 9 anos. Eu gritei com eles e ordenei que minha prima saísse daqui. Ela não percebeu o que estava acontecendo e tentou se desculpar, dizendo que seus pais a pararam ali, mas eu continuei dizendo para ela voltar para casa. A assustei o suficiente para que ela obedecesse, se eu tivesse sido mais esperta, teria escapado com ela. Eu só senti o soco do meu avô no rosto antes de cair no chão. Eu nunca o vi tão furioso, ele estava enfurecido. Eu sabia que estava em perigo e tentei escapar, mas ele me agarrou pelos cabelos e me arrastou para o quarto dele. Ele me espancou violentamente. Eu podia sentir o gosto de sangue na boca e mal conseguia respirar, e então senti como ele estava tirando minhas calças. Tentei lutar, mas foi inútil, ele continuou me socando e fez o que queria. Doeu, eu tentei gritar por socorro, mas ele pressionou meu rosto contra o colchão, quase me sufocando, enquanto continuava falando coisas horríveis sobre respeitá-lo ou aprender o meu lugar. Depois que ele terminou e me deixou, me olhei no espelho. Aquela imagem de mim, meu cabelo, meu nariz e lábios quebrados, as contusões, isso me deu tantos pesadelos, estou tremendo só de lembrar. E foi quando minha avó finalmente apareceu. Ela me viu e disse: "Que diabos você fez ao seu avô? É melhor pedir desculpas agora, ele está muito bravo." Eu perdi o controle. Ela me viu e só se preocupou com isso. Eu tive o suficiente. Saí de lá o mais rápido que pude. Minha avó tentou me impedir de sair, preocupada se alguém me veria, mas eu saí. Fui para um hospital e uma enfermeira soube o que aconteceu assim que me viu. Foram feitos exames, registros foram preenchidos. Meu nariz quebrado, boca sangrando, marcas de estrangulamento e hematomas, laceração vaginal e anal, e material genético suficiente para identificá-lo claramente. Eu estava cansada de tudo, não me importava com o que aconteceria. Felizmente, as autoridades precisavam esconder um escândalo de corrupção local, e meu caso era perfeito para isso. Tudo aconteceu muito rápido. Rápido o suficiente para, quando minha mãe chegou ao hospital e tentou me calar, já ser tarde demais. O velho desgraçado foi preso em poucos dias, na frente de todos os vizinhos. E foi aí que a família se desmoronou. Minha avó primeiro tentou me convencer a não fazer isso. Mas ela não durou muito antes de começar a gritar comigo, ordenando-me a dizer que menti sobre tudo, que eu não posso fazer isso com a família. Quando ela percebeu que eu não moveria um dedo pelo marido dela, ela tentou desesperadamente contar para todos que podia que eu era uma mentirosa e tentei seduzi-lo, e quando as pessoas não acreditaram nela, ela teve um colapso e acabou no hospital. Como seu médico disse, tudo isso afetou o coração dela. Meu pai e meu tio, o marido da tia B, descobriram o que aconteceu. Meu pai se sentiu tão culpado e me pediu perdão, por não perceber o que aconteceu e por não me proteger. Meu tio me agradeceu por salvar a filha dele. Ambos pediram o divórcio para suas esposas, por encobrirem tudo isso e estarem contra mim, protegendo um abusador antes mesmo de suas próprias filhas. Eu só sinto pena do meu tio, irmão da minha mãe. Ele era totalmente inocente e não sabia de nada. Ele tinha o próprio negócio com a ajuda do meu avô, ele é o tipo de homem que conhece todo mundo, e quando ele foi preso, quase todos os seus contatos e clientes romperam os laços com ele, ninguém queria estar associado ao meu avô. Minha mãe e minha tia estavam furiosas, tentaram me fazer salvar meu avô da prisão também, até me culpando por estar destruindo nossa família. Elas ainda estão do lado do pai delas. Exceto pela outra irmã delas, a tia A. Ela sempre foi uma mulher pequena e tímida, e eu sabia por quê. Ela me contou tudo, todos os segredos de família. Como o velho bastardo fez o mesmo com ela, com todas as filhas e com a esposa dele. Ela sempre foi tratada como a ovelha negra da família, porque nunca aceitou isso. Minha avó, minha mãe e minha tia B viviam em negação, fingindo que nada acontecia ou que não era tão grave, e desprezavam a tia porque ela nunca aceitou o aborto. Eu vejo como minha família está se despedaçando e eu não sinto nada. Minha mãe ainda tenta me culpar, dizendo que tudo isso é culpa minha, que se eu tivesse ficado calada nada disso estaria acontecendo, que arruinei todas as nossas vidas. Eu simplesmente não me importo mais. A única coisa que me deixa feliz é que meu pai ainda está vivo e que ele não tocou minha prima. Edição: não consigo encontrar palavras para começar a agradecer a todos vocês.
Muito obrigado por todo o apoio e palavras gentis. Quero pedir desculpas por não responder a todos os seus comentários, antes eu poderia notar que eram dezenas e agora centenas. Tentei ler todos vocês e não consegui parar de chorar a tarde toda ontem. Também pela maneira que escrevi, não sou muito boa em inglês. Para aqueles que estão preocupados comigo, estou melhor fisicamente, isso aconteceu há quase 2 meses, apenas meu nariz ainda está bagunçado, e em alguns dias fico tonta e cansada. E emocionalmente, meu pai está me convencendo a fazer terapia e estou dando uma chance em breve. Não consigo parar de agradecer. Vocês são pessoas maravilhosas. Eu, 54, estou em dúvida sobre o que fazer com o pedido da minha esposa, 51. Minha esposa e eu somos casados desde 2001 e juntos desde 1999. Ela é a pessoa mais inteligente, atenciosa, carinhosa e leal que conheço, e sempre me senti sortudo por tê-la conhecido e casado com ela. Ela é, até hoje, esteticamente bonita e os homens sempre lhe disseram isso ao longo do nosso casamento. Ela sempre os afastou. No início deste ano, ela foi diagnosticada com câncer uterino, estágio 1, e passou por uma esterectomia completa. Eu nunca me preocupei com o câncer, pois foi diagnosticado cedo, tratado rapidamente e ela se recuperou totalmente. Tirei uma licença do trabalho para cuidar dela após a cirurgia e tudo parecia bem. Houve algumas instâncias emocionais esperadas por parte dela e, embora eu não seja uma pessoa emocional, lidamos com elas juntos. Depois de sua recuperação, ela insistiu que começássemos a viver a vida ao máximo e fizemos uma viagem de 10 dias para a Europa, seguida de uma viagem a Belize. Também temos uma viagem para o Reino Unido e Espanha, Portugal ainda este ano. Estou bem com essas coisas, construindo memórias e realizando aventuras da lista de desejos dela nossa. Eu também entendo que isso é resultado de ela se sentir frágil. Ela também começou a praticar yoga, natação e fazer aulas de culinária saudável. Eu estava totalmente a bordo até a semana passada. Na semana passada, ela chegou em casa do trabalho e me disse que ela queria um passe livre. Uma oportunidade única para ela ter relações sexuais com outra pessoa além de mim. Ela disse que, desde o diagnóstico do câncer, sua visão da vida mudou e ela não quer ser impedida de fazer o que quer. Ela explicou que tem um colega de trabalho por quem sempre teve alguma atração. Ele está deixando a empresa e ela nunca mais o verá, então esta é a oportunidade perfeita para dormir com outra pessoa. Ela disse que eu poderia dizer não, é claro, mas que ela ficaria brava, decepcionada comigo por um tempo indeterminado e que isso confirmaria minha toxicidade e insegurança masculina. Eu não me considero tóxico, e se não querer que minha esposa de mais de 20 anos tenha relações sexuais com outra pessoa é ser inseguro, então acho que sou inseguro. Eu disse a ela que aprecio que ela tenha falado comigo sobre isso, mas aprovação por coerção não é aprovação. Também disse que não aprecio a maneira como ela descreveu minha reação, ainda desconhecida, a esse assunto muito importante que pode afetar o resto de nosso casamento, vida. De manhã, ela basicamente disse que estava arrependida por colocar uma decisão tão importante apenas em meus ombros e que, para ajudar, estava tirando a decisão de mim. Ela reservou um hotel perto de onde seus colegas de trabalho estão fazendo uma festa de despedida para esse cara e ela passaria a noite lá, com ele, e esperava que eu estivesse aqui quando ela voltasse. Ela disse que responderia a todas as perguntas que eu tivesse sobre a noite depois que ela acontecesse, mas não antes. Ela não me dirá quem ele é ou qualquer coisa sobre ele, porque me conhece muito bem e sabe que vou me preocupar e ficar obcecado por ele, o que é bem verdade. O ponto de vista dela é que quanto menos eu souber, melhor, o que contradiz a oferta de me contar qualquer coisa que eu queira saber depois que acontecer. Acho que ela sabe que não vou querer saber, não vou perguntar nada ou ela simplesmente não me dirá. Parte de mim pensa que, pelo menos, ela foi honesta comigo e passou por muitas coisas desde que descobriu que tinha câncer, então talvez eu devesse deixar acontecer. Certamente, não tenho ideia do que ela passou, então não posso ignorar como isso afetou seu estado mental e visão da vida. Parte de mim quer impor minha decisão e dizer que isso não vai acontecer e lidar com as consequências quando acontecerem. A melhor amiga dela me chamou de insensível até por sugerir que eu não permitiria que isso acontecesse, porque eu não tenho ideia do que ela passou. Acho difícil acreditar que ela está bem com a possibilidade de jogar fora mais de 20 anos de casamento por um cara com quem ela não teve nenhum relacionamento fora do trabalho, e que eu devo apenas desafiar a ameaça dela. Talvez ela pense algo parecido, que eu não vou acabar com o casamento por causa de um encontro. Eu simplesmente não sei o que fazer. Eu me solidarizo com ela e, em seguida, instantaneamente, fico com raiva dela. Parte de mim quer saber quem é esse cara. Como ele é.
O que ele tem que é tão cativante para ela? Ele é apenas uma opção segura? Ele é casado? Sua esposa sabe? Seria um idiota insensível por dizer não? O que posso fazer além de ir embora? Acho que é assim que o seu casamento será daqui para frente. Com a epifania dela, ela quer reviver a vida dela e vai fazer isso independentemente dos seus sentimentos. Acredito que ela está sendo bastante egoísta e provavelmente só ameaça isso porque acha que você está desanimado e simplesmente vai aceitar. Talvez não seja o melhor momento para viagens e coisas extravagantes. Ela quer a vida de solteira, deixe ela ver o que isso significa. Atualização. Recebi uma tonelada de conselhos aos quais eu não poderia responder de jeito nenhum. Agradeço às pessoas que dedicaram tempo para oferecer conselhos nos comentários ou por mensagem privada. Foram dias exaustivos. Eu esperava que minha oposição aos planos dela fizesse repensar, mas infelizmente isso não aconteceu. Eu disse que sou totalmente contra, e não tenho certeza de como me sentirei em relação a você se você prosseguir com isso. Mais uma vez, ela respondeu com comentários do tipo: isso é para mim, será apenas uma vez, o que posso dizer para te ajudar a lidar com isso? Você vai superar, fomos destinados a ficar juntos independentemente da situação, tudo levando até o sábado. Ela saiu no sábado, supostamente para encontrar seus colegas de trabalho, mas na realidade para encontrar o cara. Pedi a ela que me mandasse uma mensagem quando estivesse indo para o bar e quando ela o fez, perguntei se ela realmente iria seguir em frente com isso. Depois de sua resposta, não vou responder mais perguntas esta noite, vejo você amanhã, eu bloqueei minha esposa. E então fiz algo que pode ter sido estúpido ou brilhante. Fui para o bar onde o encontro estava acontecendo. Bem, não exatamente no bar, mas em um banco de transporte do outro lado da rua. Esperei por muito tempo. Antes disso, passou pela minha cabeça que eu precisava saber quem era esse cara, talvez para me comparar com ele. Para ver o que ele tinha que eu não tenho. Estava me enlouquecendo não saber quem ele era e o que tinha de tão especial nele para que ela arruinasse um casamento. Depois do que pareceu uma eternidade, uma mulher que reconheci do escritório da minha esposa saiu do bar e pegou um táxi. Logo depois, outras pessoas começaram a sair e um grupo inteiro saiu e as pessoas estavam abraçando um homem e apertando a mão dele. Supus que ele era o cara. Não vi minha esposa e tive um pensamento breve de que talvez ela tivesse desistido de tudo. Desbloqueei ela e não havia mensagens. Todo mundo se despediu e foi embora, o cara ficou do lado de fora por alguns minutos e então minha esposa saiu. Ela olhou em volta, pegou na mão dele e começaram a andar juntos. De todas as emoções pelas quais passei, apreensão, tristeza, raiva, foi o nojo que realmente capturou o evento para mim. Esse cara era baixo, gordo e careca, tudo que eu não posso competir. No final, eu me senti como um pervertido por estar observando de longe. Eu os segui até chegarem ao hotel e depois virei e fui para casa. Acordei no domingo de manhã e coloquei um cadeado na porta do quarto principal. Mudei as coisas dela para o quarto de hóspedes e deixei um bilhete pedindo que ela encontrasse acomodações em outro lugar o mais rápido possível. Visitei outro amigo que é advogado e ele me deu alguns conselhos sábios e algumas recomendações de advogados de divórcio e fez as apresentações. Minha esposa estava me ligando várias vezes desde umas 11 horas mais ou menos. Uma vez bloqueadas, as chamadas vão para a caixa postal. Ouvi as primeiras duas, mas não senti nada além de alguma satisfação quando ela não conseguiu falar comigo e estava obviamente ficando preocupada. Eu não queria voltar para casa, mas saí com tanta pressa que não planejei uma pernoite adequadamente. Cheguei em casa por volta das 9 horas, e seguindo o conselho do meu amigo, registrei a interação. Eu estava subindo as escadas quando ela subiu da sala de estar perguntando o que estava acontecendo? Poderíamos conversar? Eu pensei que tínhamos conversado sobre isso. Eu apenas respondi que não estou interessado em discutir isso esta noite e fui para a cama. Depois de não receber resposta de mim atrás da porta, ela me deixou sozinho. Sinto-me meio como uma criança por não falar com ela e fechar a porta, mas simplesmente não consegui olhar para ela. Na segunda-feira, me arrumei para o trabalho, ela estava me esperando e perguntou se poderíamos discutir voltar ao normal. Eu disse: você tem falado por nós dois na última semana, por que não continua? E saí para o trabalho. Tenho um compromisso com os advogados recomendados pelo meu amigo esta semana. Muito obrigado por assistir, comente sobre as histórias e dê like se gostou. Se inscreva no canal e ajude na meta de 16 mil inscritos. Uma boa tarde pessoal.